E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje pessoal, vamos ler aqui umas perguntinhas de vocês sobre o universo de Zatch Bell. Sempre que você tiver alguma dúvida, alguma teoria sobre Zatch Bell 2 ou alguma coisa que você quer perguntar, sempre dá uma olhada no comentário do canal, que eu sempre tô deixando um postzinho lá para vocês mandarem suas teorias, suas perguntas, se vocês quiserem, pra gente montar um videozinho aqui e comentar até lançar o próximo capítulo, beleza? Então, sempre vai deixando aquele like, se inscreva no canal caso você não é inscrito e vamos nessa. A Misty fez a seguinte pergunta: você sente falta de mais comédia em Gash Bell 2? Aliás, a impressão minha ou o Gash está mais quieto? Então, Misty, respondendo sua primeira pergunta sobre achar que Gash Bell 2 não tem a mesma quantidade de comédia, né, que teve Gash Bell 1 e tudo mais, é coerente. Porque a história é mais adulta, né? Os Mamodos estão mais velhos, são adultos agora. A história também tá em outro ritmo, tá em outra pegada. Então se você comparar a comédia entre Zatch Bell 1 com a comédia Zatch Bell 2, você vai ver uma disparidade muito grande. Zatch Bell 1 a gente via comédia o tempo todo, em todo capítulo. Às vezes o episódio inteiro, lá de 20 minutos, era só comédia. Agora não tá tendo isso, sabe? Teve até um mini capítulozinho que o Makoto soltou ali, do que o Maru lendo aquele livrinho lá das lhamas pra menininha do orfanato e tudo mais. E tá tendo sim alguns pontos de comédia, principalmente nos começos dos capítulos, mas com certeza a comédia foi deixada um pouco de lado nessa nova história e a pegada tá um pouco mais violenta mesmo. Tá tendo muita batalha, tá tendo muitos avanços, mas comparado às duas, sim, Zatch Bell 2 tem menos comédia. E respondendo a sua segunda pergunta sobre o Gash estar mais quieto, muito provavelmente é por conta do que acabou de acontecer, né, cara? Invadiram o reino dele, destruíram tudo praticamente, mataram muitas pessoas que ele conhecia, ele perdeu muitos amigos, então, naturalmente o Gash, ele se abalou, né? É algo natural, porque pra gente, a gente tá acompanhando o Gash Bell 2 já tem mais de um ano, sabe? Pro Gash é muitas semanas, é dias, sabe, que aconteceu isso tudo, então é difícil o Gash estar feliz, se divertindo tudo, porque o país dele foi atacado, muitas pessoas morreram e ele ainda tá processando tudo isso, né? E eu acho que esse é o correto mesmo, não pode ser que nem o Thor da Marvel, que o Thanos tinha acabado de matar o irmão dele, ele tava chorando lá desesperado, 5 minutos depois ele já tava fazendo piada lá sobre isso, tudo mais, se divertindo, então tem que ter esse peso, sabe? Pessoas morreram, Mamodos importantes pro Gash morreu, ele perdeu tudo. Então é óbvio que ele vai se retrair, não vai ficar tão mais explosivo como o Gash sempre é. Então, por isso ele tá um pouco mais quieto. Mas eu acredito, com o passar do tempo, apesar das vitórias que ele for conquistando, recuperando cada vez mais o seu país, trazendo as pessoas que ele gosta de volta, o Gash vai sendo o Gash que ele conhecia em Gash Bell 1. O Partidas Gamers fez a seguinte pergunta: com um controle mais elaborado das magias que vimos até agora, quais as possibilidades para os outros Mamodos do top 10? Você deve estar se referindo à evolução das magias, né? Como teve esse time skip ali de uns 6 a 10 anos ali que se passaram, os Mamodos agora estão muito mais fortes, muito mais poderosos. E a gente tá vendo também, óbvio, as magias mudando. A gente viu que agora o Gash, principalmente, não fica mais inconsciente, tendo uma facilidade a mais agora de batalhar. A gente vê o tio muito mais forte agora na força bruta e também conseguindo controlar algumas magias de formas mais fáceis também. A gente descobriu agora também que o Kenshomi tem um cérebro especial, muito por conta disso que ele conseguiu dominar o Shinporo com mais facilidade. A gente viu agora o Elzador como ele tá muito maior, muito mais poderoso também, conseguindo proteger uma montanha inteira com suas escamas. Vimos também agora que o Gorm tá conseguindo usar seus portais pelo mundo todo. Ele tá criando portais pelo mundo todo para todos os Mamodos conseguirem fugir. Então falta os outros 5, né? Falta o Brago, falta o Clear Note, falta o Papepúrio, o Art e o Magon. Aí assim que a gente pode teorizar, pode ser que o Brago, ele com certeza deve ter uma evolução física, ele deve estar muito mais forte também, resistindo muitos ataques, mas também, em quesito de magia, ele pode estar usando sua gravidade agora no seu corpo, permitindo ao Brago voar ou saltar mais rápido. Ou algo mais legal, né? Conseguir fazer buracos negros mais fácil, mais forte e tudo mais. Então, o Braga, eu acho que a magia dele vai estar muito mais poderosa. O segundo seria o Clear Note. A gente primeiro tem que ter certeza se o White vai estar nessa nova história. Ou o Makoto vai simplesmente esquecer que o White existe e vai focar só nos 9. Mas ele pode sim trazer o White, né? Então a gente tem que ver. Se o White aparecer aí a gente começa a teorizar, mas primeiro a gente tem certeza se o White está vivo ainda, senão ele já morreu, né? Ele estava sem poderes aparentemente, então ele pode ter morrido, então talvez o White nem participe dessa nova história. Mas caso o Makoto apresentar ele na história, a gente vai criar várias teorias do como ele pode estar mudado. O Magon, a grande mudança que todo mundo quer ver, e pelo menos que mais chega aqui pra mim dos comentários de vocês, é que o Magon agora vai estar falante. Eu gostaria muito de ver uma habilidade nova do Magon, ou uma evolução da própria magia, do Magon ganhar asas, ele ser um Pegasus de verdade. Uma habilidade de transformação, algo do tipo. Eu gostaria muito de ver um Magon assim com asas. Mas sendo pé no chão, eu acredito que talvez a armadura do Magon esteja bem diferente e muito mais resistente. Pop Puro, eu acredito uma leve mudança
força nele, mas eu acho que o Makoto ele vai ainda continuar na comédia. Eu não acho que o Papi Puri vai ficar tão roubado. Ele ainda vai ter aqueles poderes de ácido, aqueles poderes de fumaça e tudo mais. Pode estar um pouco mais forte, afinal o Papi Puri ficou mais velho, então as magias dele devem estar mais fortes também. Porém eu acredito que ele vai ser o mesmo Papi Puri ainda, sabe? Um alívio cômico pra gente. E por último o Art, que eu acredito que tá bem próximo de aparecer. O Art ele é o único Mamoto que a gente viu na história que usa espada. Ele é o único Mamoto espadachim, então provavelmente o Makoto deve trazer magias novas também de espada, ou ainda melhorar suas magias que já eram extremamente fortes. A gente viu uma das suas magias sendo usada pelo Poral, o elfo. Provavelmente quando o Art aparecer, ele pode aprender algum novo estilo de espadachim, ou habilidades mais roubadas ainda envolvendo a espada. E tem muitos e muitos contos do cavaleiro que corta a cabeça de um dragão para salvar alguma princesa, alguma coisa assim. Tem 1 milhão de contos desse, então se o Makoto quiser inserir nessa história, a gente tá vendo dragão a rodo. O Belial tem um dragão, o Gash vai ganhar um dragão agora. Tem outro dragão também que rouba poder, então se o Makoto quiser botar esses contos na história, provavelmente deve vir pelo Art. O Tarcísio Múcio fez a seguinte pergunta: quais são os poderes da Koruru? Cara, como a Koruru ela apareceu só no começo da obra, ela não tem tantos poderes como a grande maioria dos Mamotos que a gente vê mais pra frente. Porque primeiro, ela apareceu no começo da história e ela já perdeu ali mesmo, sabe? Não teve mais desenvolvimento. Só no final, né? Já ela aparece quando os outros Mamotos estavam aparecendo também pra ajudar no arco do Clear e tudo mais. Mas ela já é derrotada no começo, então ela não teve aquela evolução pra liberar novas magias. Então a Koruru só tem 3 magias. A primeira é a Zekuro, onde a Koruru se transforma, né? Ela ganha aquela forma mais brutal, mais aterrorizante. Nessa forma ela já ganha garras ali nos seus dedos, sua mão se transforma em garras totalmente afiadas. O segundo feitiço da Koruru é o Zerusen. A Koruru ela consegue lançar os seus punhos em direção ao oponente, como foguetes mesmo. É um ataque bem divertido e bem poderoso. E o terceiro e último feitiço da Koruru é um feitiço que a gente viu só lá no final do mangá, chamado Shin Haifujo. A Koruru ela bota uma aura de luz protetora em torno de si mesmo ou de qualquer pessoa que ela deseja proteger. É um feitiço que protege exclusivamente a vida. Você consegue tanto sobreviver como a gente viu no espaço, como a gente viu com o Vino e o restante do pessoal que estava lutando lá no espaço, também consegue te proteger debaixo d'água. Porém, a gente só viu esse feitiço quando o Gash usou seu livro dourado. Então se a Koruru aparecer em Zatch Bell 2 e ela tiver seus poderes de volta, pode ser que ela não tenha essa magia ainda, sabe? Talvez ela só desperte mais no futuro. E também um ponto legal dessa magia da Koruru, que é a única magia da Koruru que ela não perde o controle, né? Ela mesmo usa o poder, ela não vira aquele modo berserker, né? O Eric Pesanha fez a seguinte pergunta: você acha que o aspecto da tecnologia vai ser mais trabalhado nessa continuação, como está sendo com o Boruto? Por exemplo, com ferramentas científicas, isso daria chances para os Mamotos robóticos brilharem como Kido e Coral Ki. Cara, eu concordo contigo, Eric, eu acho que a gente vai ver sim novas tecnologias no mundo Mamodo. A gente viu agora um dispositivo que parece bastante como um alarme, um despertador, né? Avisando os horários dos transportes. Isso pode ser um protótipo, algo muito parecido com um celular, né? E a gente viu também aquela nave de transporte gigantesca flutuante. Como você mesmo citou, o Coral Ki e o Kido pode estar envolvido nessa criação desse mecanismo gigantesco, né? Nesse transporte que está salvando a vida de milhares de Mamodos. Então, cara, eu gostaria sim de ver novas tecnologias no mundo Mamodo. Porém, a gente não pode esquecer que em Boruto, as tecnologias sim ajudaram a evolução ali da Vila da Folha, ajudando principalmente com ferramentas destinadas a próteses de pessoas e animais e tudo mais. Então a tecnologia ajudou bastante. Porém, essa tecnologia caiu em mãos erradas. E a gente viu que usaram para terrorismo e tudo mais. Então a gente não pode esquecer que quem domina ali o mundo Mamodo agora tá sendo os invasores. Eles estão pegando muita coisa para eles. O castelo do Ryo é deles, então toda a tecnologia que tinha no castelo do Ryo é deles. O QG deles também tem muita tecnologia, então não pense que a tecnologia só vai vir para ajudar os Mamodos, e sim também vai vir para atrapalhar bastante. O Aten Diego fez a seguinte pergunta: você acha que o White crescido vai ter aquela mesma aparência foda do Clear Note e as mesmas magias de antes, só que agora usada para um propósito nobre? Queria em específico ver o Clear, Brago, Zion, Bari e Ted numa mesma luta. Então, Diego, provavelmente esses personagens devem lutar juntos na batalha final pra retomar o mundo pra eles, né? O mundo Mamodo pra eles. Sobre o White, que é a reencarnação do Clear, que é algo bem polêmico, quem sabe dessa informação é o Gash e o Kyomaru, só eles. Porém, o Gash falou algo muito interessante pro Kyomaru. Ele disse que o Clear ainda está vivo, porque o baú só devora o mal. E diz que o inofensivo agora White, que era o antigo Clear, não possui nenhuma das suas memórias, personalidade ou aparência. Mas o Gash não cita as magias. Ele não cita que ele tá sem as magias. Eu acredito que as magias ainda estão inerentes nele, ele não vai conseguir despertar quando ele quiser. Porém, os invasores já fizeram o trabalho, eles tiraram a magia. Eles já despertaram ela, está lá nas garrafas. Então, se o White pegar a garrafa, ele vai conseguir usar os poderes?
Pode ser que os invasores cometeram esse acidente, né? Eu acho que o poder tava preso e os invasores despertaram e botaram na garrafa, sabe? Só de eles tirarem o poder do White, você já pode usar. Mas eu não acho que o White conseguiria usar, sabe? Eu acho que o Gash sabe muito bem o quão terrível é esse poder, então ele deve ter deixado totalmente inerente dele. Então aquele demoníaco Shin Kuryaseu Nojo não existe mais, pois o baú devorou, ele devora todo o mal. Então se a gente ver o Shin Kuryaseu Nojo, novamente vai ser aquele deus lá que a gente viu o Clear Note usando contra o Gash e o Brago. Mas caso o White apareça mesmo nessa nova história, caso o Belial de algum jeito ele conseguiu essa informação, que eu não sei como ele tá conseguindo tanta informação, que o Clear Note ainda está vivo na forma do White, eu acredito que a gente vai ver só o White, sabe? Eu acho que esse Clear Note não existe mais. Talvez desperte num momento que o White vai quase morrer, aquele Clear Note volta, sabe? Tipo uma Kurama de Naruto, despertar só para os invasores ficarem em choque, mas depois volta pro White, sabe? Eu acredito que aquele Clear Note, um Sukuna da vida, né? Sukuninha da vida, eu não acredito que ele vai voltar, sabe? Eu acredito que agora a gente vai ver mais do White, ele aparecer mesmo na história. E pra finalizar, o Gabriel Caetano fez a seguinte pergunta: qual é a idade do Gash e o Gil na primeira temporada e nessa continuação? Então, Gabriel, não se sabe ao certo a idade do Gash quando ele tava na batalha, não foi divulgado em nenhum lugar, mas eu acho daria em torno ali de 5 a 7 anos. Eu acho que o Gash tava nessa faixa etária, 5, 6 ou 7 anos. Não acho que ele tinha 8, nada, o Gash ele era muito criança mesmo, então eu diria que ele teria uns 6 anos ali. Já o Kyomaru tinha 14 anos, tava na escola e tudo mais lá, então em Gash Bell 1, na primeira temporada, o Gash tinha praticamente 6 anos e o Kyomaru 14. E agora em Zatch Bell 2 a gente descobriu que o Gash tem 19 anos. A gente sabe que os Mamodos vivem 200, 500 até 700 anos, e o rei, que é o Gash, vive até 1000. Então como eles vivem muito mais tempo, eles envelhecem mais rápido também. E por conta da aparência do Gash não ter mudado tanto como os outros Mamodos que a gente tá vendo agora, por conta do Gash ser o rei, como ele vai viver mais, a aparência dele pode demorar mais pra evoluir. E o Kyomaru agora nessa continuação tem 22 anos. Claro, se a gente levar em conta que se passou 8 anos de time skip, pois agora o Kyomaru já trabalha, já é um arqueólogo e tudo mais. Mas é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Sempre quando você quiser mandar sua perguntinha sobre Zatch Bell, montar alguma teoria, vá lá na comunidade do canal mandar sua pergunta, beleza? Vai deixando aquele like, se inscreva no canal para não perder nenhum outro vídeo sobre Zatch Bell e nos vemos no próximo vídeo.